Então, boa noite, amigos. Boa tarde, Godinho. Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Sintam-se todos abraçados e acolhidos para participar desse encontro fraterno com o nosso querido amigo Godinho. É sempre um motivo de grande alegria encontrá-los aqui participando das atividades espíritas na Holanda. Este evento é organizado pelo NSP, a Federativa Espírita Holandesa, que tem como objetivo a divulgar a doutrina espírita, colocando-a ao alcance e a serviço de todos aqueles que estejam buscando conhecimento espiritual. Para mais informações sobre as atividades da Federativa, por favor, acesse o nosso site, o www.nrsp.nl. É com imensa alegria que damos as boas-vindas ao nosso querido amigo Godinho, que muito tem colaborado com o movimento espírita holandês. Nosso amigo dispensa apresentação, mas para aqueles que ainda não o conhecem, Jorge Godinho é o atual presidente da FEB, Federação Espírita Brasileira, colabora há décadas com o movimento espírita mundo afora, de várias formas, seja coordenando estudos, proferindo palestras, ministrando seminários e cursos de capacitação. Tem colaborado com o movimento espírita holandês desde 2012 e nós somos muito gratos por isso. Hoje o Godinho vai abordar o importante tema, o trabalhador espírita no pós-pandemia. Bem-vindo, Godinho, a palavra é sua. Obrigado, Maria. É com muita alegria que observamos aqui as faces, né, os rostos daquelas amigas, irmãs e irmãos que, quando presencialmente tivemos a oportunidade de juntos realizarmos algumas tarefas. Mas eu gostaria de cumprimentá-los a todos, desejando votos de muita paz, que os nossos lares possam, neste momento que estamos reunidos em nome de Jesus, receber a sua presença carinhosa, amiga, e que a sua presença possa visitar os demais cômodos dos nossos lares, que às vezes, onde se encontram a nossa constelação familiar, realizando outras tarefas. Este tema é um tema, podemos dizer, atual, porque a transição é um largo período. É um período em que a humanidade vive e nós estamos protagonizando esse período de transição aonde fatos, ocorrências vêm acontecendo justamente pela lei do progresso. E a pandemia, esta pandemia que nós vivenciamos, faz parte deste processo que a lei do progresso nos proporciona. O Espiritismo, ele é o Evangelho de Jesus redivivo, porque ele não traz nada diferente do que Jesus nos ensinou. Ele apenas vem esclarecer de uma forma lúcida, clara, direta, as parábolas, as alegorias que os evangelistas registraram em seus evangelhos. As suas bases, elas estão sedimentadas em leis naturais, portanto, em leis divinas, perenes, eternas. Por isso que o Espiritismo nos assegura esta perenidade diante dos momentos que se vive com as transformações necessárias que vêm acontecendo ao longo desses últimos séculos. Desde que ele surgiu, nós observamos que a humanidade passou por duas grandes guerras, mudanças muito aceleradas. Cada dia que passa, os acontecimentos têm uma recorrência muito próxima uma da outra, e a doutrina espírita, o espiritismo, vem permanecendo de maneira intocável, navegando nestes dias, nestes mares ou nesses céus turbulentos, de uma forma tranquila, nos trazendo paz, confiança, esperança. Então, o Evangelho de Jesus, ele é atemporal. São palavras de vida eterna que aí se encontra à disposição da humanidade.
como um código de ética divino a ser seguido por aqueles que desejam progredir intelecto-moralmente. O espírita cristão, ou verdadeiro espírita, como Kardec nos classifica, antes da pandemia, já vivenciava esse código divino e, após, permanece aplicando também em sua vida. Porque a vivência do Evangelho redivivo, a vivência do Espiritismo, ela independe das conjunturas que são passageiras, que têm um propósito definido pelos desígnios do Pai para que nós possamos progredir como criaturas que somos, submetidas a esta determinação divina que é a lei do progresso, que nos conduz à perfeição. Então, antes, quanto após a pandemia, o propósito do espírita foi e é a prática da caridade. E o que é que mudou, então, com a pandemia? Para que foi que ela veio? O que é que nós aprendemos com ela? São questões que ficam nas nossas reflexões, porque estamos nós mesmos realizando questionamentos aonde nós somos os protagonistas desta pandemia. Não estamos fazendo questões de alguém que vivenciou esses momentos e que estamos tirando, por informações, as respostas. Na realidade, somos nós os detentores das respostas. Então, nós entendemos que a pandemia ela ensejou um freio na humanidade para refletir o caminho que a humanidade estava tomando? É uma questão que a gente precisa fazer e que nós mesmos podemos respondê-la. Que a pandemia foi um convite para fazermos uma releitura do modelo de vida que estamos adotando? Será que foi isso mesmo? São questões que precisam ter reflexões a respeito. Uma outra é que a pandemia nos levou a reconhecer que o ambiente doméstico, anteriormente, ele estava sem atenção, porque a rua oferecia mais atrativos do que o próprio lar. Será que nós refletimos a respeito disto? Porque com o recolhimento, a pandemia ela obrigou a família a manter-se reunida, a cuidar-se mutuamente, a eliminar praticamente os distanciamentos que havia entre seus membros, justificado pela busca de uma melhor posição social, de angariar mais recursos financeiros, de ter um melhor padrão de vida. Antes da pandemia, nós tínhamos os filhos em grande parcela da humanidade, na humanidade, estava sendo precocemente terceirizados, deixando-os aos cuidados de pessoas ou de instituições com inúmeras justificativas. E que a pandemia fez com que os pais voltassem a cuidar dos filhos, a dar-lhes mais atenção e a valorizar o ambiente familiar. Será que nós, diante desta situação e questionando-nos a respeito disto, tiramos daí algum ensinamento? Por exemplo, o uso da máscara, além da proteção sanitária, ele trouxe ensinamentos como a nos alertar alguma coisa. Porque nós não usávamos máscaras como usamos na época da pandemia, exceto aqueles que profissionalmente, na área de saúde,
ou em circunstâncias outras, nós mesmos, em nossas casas, ao fazer uma limpeza, quando a questão alérgica ou muita poeira, nós usávamos máscara, mas não de uma forma rotineira. Mas quando todos começaram a usar máscara, alguma reflexão a respeito traz-nos alguns ensinamentos. Por exemplo, o uso da máscara, ele nos alertou que precisamos falar menos e ouvir mais. Ouvir o outro, que diante do desafio sente a necessidade de dialogar, de ser ouvido, de compartilhar suas angústias. A máscara, ela nos obrigou a nós olharmos nos olhos, porque o resto da face, ela estava coberta. Então nós começávamos então a ver os olhos das pessoas, a olhar no olho. E muitas das vezes nem reconhecíamos as pessoas, porque a face totalmente não estava coberta, não estava descoberta. E de repente a pessoa dizia assim: "Está me conhecendo?" Então, obrigava-nos a olhar nos olhos. E quando nós olhamos nos olhos, nós percebemos muitas coisas. Os olhos representam muito, falam muito. Nos animais, por exemplo, que não têm a fala como nós, em especial os cães, observem os olhares dos cães. Eles dizem muito, eles pedem, eles solicitam algo, eles transmitem alegria. Então, tudo isso foram ensinamentos que nós podemos retirar da pandemia e no pós-pandemia. Será que a pandemia obrigou a higienização do exterior e tem convocado as pessoas a refletirem mais profundamente sobre a necessidade do ser humano higienizar também o seu interior, aonde nenhum detergente terá eficácia? Porque nós aprendemos a higienizar as mãos como nunca, porque anteriormente lavávamos as mãos de uma forma muito singela. Aprendemos a lavar as mãos como os médicos, os enfermeiros, os profissionais de saúde lavam as mãos antes dos seus trabalhos. E, naturalmente, eles usam luva para isso, mas mesmo assim higienizam. Agora, o detergente exterior, ele não vai atingir a limpeza ou a higienização do nosso interior. É um ensinamento que nós podemos tirar da pandemia, nesse pós-pandemia. Outra coisa que nós observamos é que a pandemia, ela ativou em nós uma palavrinha de 4 letras que desorganiza toda a nossa imunidade. Ela ativou o medo. E quem tem medo perdeu a confiança. Então, nós que dizemos ter fé, e fé é confiança, fé em Deus, se durante a pandemia nós tivemos medo, vamos refletir porque a nossa fé ainda é muito titubeante. Porque fé não é crença. Fé vem de fidélia, de fidelidade, é de confiança. Se nós temos confiança em Deus, o medo que a pandemia ativou não poderia nos atingir, mas ela ativou o medo, ativou o receio. Mas, em contrapartida, levou as pessoas a orarem e a pedirem pela oração como nunca aconteceu na face da Terra. Isso durante a pandemia. E após a pandemia, esmaeceu essa condição de orarmos. Então, às vezes, a gente é impulsionado a tomar atitudes por essas questões, como, por exemplo, do medo, do receio, que traz em contrapartida uma reação. Mas essa reação, ela não pode ser reativa, ela tem que ser um ato natural nosso. Será que o após pandemia, como é que nós estamos utilizando a oração? Na mesma intensidade do período da pandemia? Fica a questão.
Agora, como trabalhadores espíritas, com a visão do imortal, nós estamos refletindo e tirando o melhor proveito que a pandemia nos ofereceu? Porque a nossa visão não é a visão do mortal. A nossa visão transcende a esta vida, porque sabemos que a vida do espírito é única, só temos uma vida. Agora, o Pai nos proporciona existências inúmeras, tantas quantas forem necessárias para o nosso aperfeiçoamento. Então, o que é que nós estamos fazendo para o autoconhecimento, para o cultivo de valores e virtudes, para que, de maneira consciente, possamos conviver com a conjuntura pós-pandemia? Estamos fazendo alguma coisa ou entramos no ritmo normal do antes? Porque o que é que aconteceu? Vou dar um exemplo. Né? Durante a pandemia, não teve aqui no Brasil, por exemplo, as festividades normais que se faz durante o ano e de que é uma efeméride, que em alguns lugares leva quase um mês. Tivemos carnaval antes da pandemia. Na pandemia, ninguém teve carnaval. Mas quando ela começou a esmaecer, se desejava ter dois carnavais para poder tirar o atraso daquele carnaval passado. Então, e o nosso autoconhecimento? Ela nos levou a fazer uma reflexão mais profunda sobre os valores que nós devemos, e a espiritualidade avisou de que o pós-pandemia não seria igual ao antes da pandemia. Então, como é que nós estamos utilizando da oração? Agora, todos nós lembramos, porque temos conflitos na face da Terra. Temos guerras em locais, espaços, temos os fenômenos naturais que estão levando a humanidade a refletir de que existe uma lei maior, de que existe um poder maior do que o dos homens. Está desafiando-nos. Nós estamos vendo, aqui nós estamos ainda com essa questão do Rio Grande do Sul, nós tivemos também no Oriente uma chuva torrencial que no Afeganistão matou 300 pessoas assim logo nos primeiros dias de chuva. E isto é o início. Quando nós lemos o capítulo 24 do Evangelho de Mateus, que chamamos de sermão profético, ali Jesus já anunciou que eram os tempos chegados. E nós estamos vivendo esses momentos. E não sabemos o que virá pela frente. Com certeza isso vai intensificar, porque ele diz lá que isso é o início das dores. Então tivemos uma pandemia diferente das outras pandemias. Aprendemos, oramos, mas agora, como é que nós estamos nos utilizando da oração? Com a pandemia, será que nós aprendemos que sem afeto a vida ela se torna difícil e até insuportável? Porque teve pessoas que ficou isolada. Eu não digo sozinho, porque nenhum de nós estamos sozinhos. Né? Nós interagimos com ambos os planos da vida, amigos queridos que já nos antecederam, os espíritos protetores, eles estão sempre conosco, procurando encontrar em nós instrumentos dóceis, afáveis, para que eles possam nos inspirar. Mas a pandemia nos ensinou que sem afeto a vida se torna insuportável. Teve pessoas que ficou isolada, única, num ambiente fechado, que era a sua casa ou o seu apartamento. E isso trouxe uma série de questionamentos e de mudanças comportamentais, e dependendo da visão que as pessoas tiveram, isso trouxe para elas reflexões profundas, que viver isolado não é bom, sem afeto, a saudade de um abraço,
Tanto que apareceu, surgiu a questão que nós estamos utilizando como hoje, do virtual, que não usávamos com tanta intensidade como usamos hoje, que é um instrumento que o alto, que Jesus colocou para que nós pudéssemos suportar, dirimir, amenizar as dores que nós passamos durante esse período. Mas também tivemos ganhos enormes nessa possibilidade de falarmos, nos vermos e aprendermos a interagir afetivamente de maneira virtual. Será que também na pandemia nós aprendemos que sem amor a gente vai morrendo pouco a pouco? Está aí. Nós estamos vivendo aquele momento que a gente diz pós-pandemia, mas ela não acabou. Muitas coisas estão acontecendo, outras endemias, como aqui no Brasil, tem a dengue, zikungunya, em outros locais, né, que graça aí muitas pessoas, e numa intensidade que sempre houve isso, mas cada vez mais aumentando. Será que nós aprendemos que sem carinho as pessoas se tornam áridas, agressivas, até indiferentes umas às outras? Só ensinamentos. Será que nós aprendemos que as aparências, elas nada valem e que se pode viver de forma simples e sem ostentação? Porque, às vezes, antes da pandemia, nós vivíamos de aparência para a sociedade. Ou até teve um índice de dissociação de casais, separações muito grande durante a pandemia, porque estes casais já estavam separados antes da pandemia. Para a sociedade era uma aparência. Mas quando foram obrigados a estar juntos, frente a frente, aí não puderam suportar, porque esse era um fator antes que para a sociedade mostrava uma face, mas que na intimidade já estavam separados. E aí aconteceu essas separações. Por isso que nós devemos lembrar de Jesus sempre, o sim, sim, o não, não, onde estivermos, devemos ter o mesmo comportamento coerente com os ensinos que ele nos trouxe. A pandemia, ela deu oportunidade para exercitarmos paciência, tenacidade, confiança, fortalecer a nossa fé nos desígnios divinos. E agora, no pós, nós estamos mantendo a paciência, a perseverança, a confiança e a fé nos desígnios divinos? Porque às vezes a gente está precisando é de ser chacoalhado, né? Porque ainda isso não está de forma natural em nós. E para que as coisas se transformem espontânea e de maneira natural, a gente precisa repetir tantas vezes quantas necessárias. Mas, como disse o Espírito Emmanuel, a espontaneidade ela é precedida da disciplina. Então, precisa ter disciplina nesse tipo de repetição para que um dia a gente faça de forma espontânea. Agora, como espírita, nós admitimos a imortalidade. Isso é um fato, ninguém tem dúvida. Agora, nós estamos procurando ou nos esforçando, depois dessa experiência pandêmica, para vivermos a existência como espíritos imortais? Ou acabou a pandemia, a gente volta ao normal? Por quê? Para viver como espíritos imortais, nós temos que olhar uns aos outros como irmãos em humanidade, filhos de Deus. Aí não tem que ter discriminação de nada. Nós temos que nos ver como irmãos, viver a fraternidade. Esta é a visão do espírito imortal, que ainda não conseguimos. Eu mesmo faço um esforço enorme para olhar os nossos irmãos em humanidade como filhos de Deus e irmãos em humanidade. Mas ainda pela contingência, pelo hábito, pela naturalidade, vamos dizer assim, pelo estabelecimento sociopolítico que nós fizemos na face da Terra, dividindo-a
em países com fronteiras, limites, etc., culturas diferentes, nós estamos caminhando para esta fraternidade universal que Jesus nos ensinou. Vamos manter, sim, as diferenças, que é natural, elas nos faz crescer, mas a visão do imortal é olhar uns aos outros como irmãos. E quando olharmos como irmãos, aí nós não vamos ter inimigo, porque nós vamos amar os inimigos, nós não vamos ter dissensões, e até dentro da própria casa espírita que a gente frequenta. Porque a gente está na casa espírita, e aí, somos irmãos, falamos de irmãos, está tudo bem, até o momento que alguém faz alguma coisa que o outro não gosta, e aí a gente horizontaliza e discute lados, um lado do outro. Só que nós, como espíritos imortais, nós não temos lado, nós temos a verticalidade. Nós estamos servindo a um Senhor chamado Jesus, que não tem lado. E aí vivemos momentos de polarização, né? Especialmente aqui no Brasil e no mundo, que está isso já globalizado. Aí, porque um gosta do amarelo, o outro gosta do azul, aí briga porque não se respeitam, sabendo que as cores são importantes na vida para dar o sabor do colorido, né? O sabor de uma paisagem bonita, de um quadro bonito. E às vezes a gente está com a cor na mão, a tinta, o pincel, e a gente borra aquela pintura que o quadro poderia ser naquele dia, né? Que quando é um dia novo, não aparece para a gente uma folha em branco para a gente escrever, aí naquele dia a gente desfaz tudo. Porque mesmo com a denominação de espíritas, nós ainda não conseguimos viver fraternalmente, nos considerando filhos de Deus, irmãos da humanidade. E aí a gente perde uma oportunidade muito grande, porque estamos com um compromisso com o alto de, pelo trabalho, nos repararmos, reparar inimigos que em séculos passados nós estamos envolvidos em guerras, envolvidos em facções com ideias diferentes, brigando uns com os outros, aí arrependemos, aí o que agora vamos trabalhar juntos. E no trabalho vocês vão se amar, vocês vão pelo trabalho, vão se desenvolver intelecto moralmente. E às vezes não. Então a existência é uma oportunidade divina para que nós possamos demonstrar que somos capazes de suplantar as provas que nós mesmos escolhemos. E às vezes esquecemos, quando a coisa aperta, a gente não quer passar, lembrando que ninguém recebe fardos mais pesados que os ombros. Quando a gente acha que a coisa está pesada, está faltando é boa vontade, mas não que o fato seja pesado, senão tem injustiça. E na lei divina não tem. Então, após a pandemia, nós estamos nos comportando sem reclamações, sem rebeldia, diante das provas que nós mesmos escolhemos? São questões. O ensinamento áureo é amar ao próximo como a nós mesmos. Essa é a lei que deve ser seguida. Agora, as nossas atitudes têm refletido essa lei áurea no pós-pandemia? Porque no mundo inteiro, muitos lugares no pós-pandemia, as casas espíritas esvaziaram, as pessoas não voltaram, aí criou intriga uns com os outros, e aí não volta porque agora não gosta mais que fulano. Irmãos consanguíneos, 40 anos vivendo juntos, deixaram de viver por uma simples questão, que um torcia pelo lado A, o outro torcia pelo lado B. E a gente tem que estar verticalizado. São reflexões que eu estou procurando trazer a nós, né, nesse ambiente tão familiar entre nós, irmãs e irmãos, para repensarmos algumas coisas que a doutrina nos traz, que às vezes a gente vai no dia a dia sem fazer reflexões, e quando a gente observa, às vezes cometemos algo que está fora do propósito que nós mesmos assumimos. Amar os inimigos é a recomendação do Cristo. No dia que a humanidade amar, não vai ter guerra, não vai ter mais nada.
Na realidade, a essência do ensinamento do Cristo é essa: amar os inimigos. Que amar quem nos ama, mérito não tem, né? Já estamos amando. Agora, onde tem rusga, onde tem mágoa, tem alguma coisa, a gente vai eliminando isso, aí vamos nos tornando o quê? Brandos. Vem a mansuetude. E nas bem-aventuranças ele disse assim: bem-aventurados os brandos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os pacificadores, porque esses serão chamados filhos de Deus. Se a gente quer herdar a terra, não pode ter inimigo. A gente tem que trabalhar ser brando, a mansuetude tomando conta de nós. E aí vem mais uma reflexão: os nossos pensamentos, nossos atos em relação aos inimigos têm sido coerentes com a recomendação de Jesus, já que ele é guia e modelo? O Espiritismo, ele nos convoca ao autoconhecimento, nos convoca à renovação, nos convoca à regeneração, a mudanças. Isso quer dizer o seguinte: eu não posso voltar ao plano espiritual da mesma forma que eu cheguei aqui quando encarnado, porque isso aqui é uma escola de aperfeiçoamento. Aí eu não aprendi nada, né? Repeti tudo, vou repetir outra vez se tiver oportunidade nesta casa do Pai, neste orbe. Então nós temos que voltar, mas aperfeiçoados, melhores. Aperfeiçoado em quê? Então, vem mais outra reflexão. Permanecemos no pós-pandemia com os mesmos hábitos, os mesmos costumes, que não nos renova e que não nos regenera. Isso não é coerente com as palavras da vida eterna que já conhecemos. Nós aprendemos com o codificador que educar significa adquirir novos hábitos. Quando nós dizemos, a educação, o Ministério da Educação, que estão nos órgãos públicos, não, o nome deveria ser mudado. É da instrução, porque as escolas nos instruem nos saberes das inúmeras ciências. Agora, no dia que as escolas nos ensinar a mudar hábitos para comportamento, e quem faz isso é o lar, quem educa é o lar, porque é a família que nos convoca a mudança de hábito, é o filho pequenininho, egoísta, que o pai e a mãe vai trabalhando para ele ser altruísta, para que ele possa compartilhar. É o exemplo que o pai e a mãe dá e os filhos vão. Aí sim vai adquirindo novos hábitos. Então, no pós-pandemia, nós estamos adquirindo hábitos contrários ao egoísmo, que o egoísmo é hábito que tem, não é novo. Isso é tão velho que precisa renovar. Será que nós estamos adquirindo novos hábitos contrários ao egoísmo, à vaidade, ao orgulho, ao apego? São questões que o pós-pandemia vai estar nos trazendo. Outra coisa, nós afirmamos que acreditamos em Deus, em seus desígnios, na sua perfeita justiça. Se eu perguntasse aqui a todos, todo mundo ia levantar a mão. Quem acredita em Deus, todo mundo ia levantar a mão. Até eu ia levantar a mão. Não é assim? Então, nós dizemos que acreditamos em Deus. Acreditamos nos seus desígnios, na sua perfeita justiça. Agora, diante das provações, das expiações que a pandemia e o pós-pandemia nos oferece, nós estamos demonstrando vacilações, dúvidas. Isso é sinal que necessitamos fortalecer ainda mais a confiança no Pai e em seus sábios desígnios. Porque quem confia no Pai não vai temer nada. Paulo já falou. Temos Deus, temos Jesus, temos o Evangelho. Temer o quê? E agora nós temos o Evangelho redivivo, além do que ele falou. Temos as epístolas cotidianamente nas casas espíritas,
através de mensagens que os benfeitores nos trazem, alertando. Eles não dizem o que nós vamos fazer, o que devemos fazer, porque é obrigação nossa, mas nos alertam com muito carinho, puxa a orelha, não é? Diz alguma coisa, dá indicadores de algumas coisas e deixa que nós possamos prosseguir. Temos tudo isso, então vamos temer o quê, pelo amor de Deus? Alguém pode dizer a morte, mas que morte? Se ela não existe, Jesus já a matou há 2000 anos. E, ao contrário, ela é libertadora. É claro que nós não vamos fazer apologia à morte, querendo morrer amanhã, porque ela nos liberta. Porque isso cabe ao Pai. É pacientemente aguardar um momento que isso vai acontecer, mas até acontecer, nós vamos fazendo todo esse trabalho para a nossa renovação. O pensamento no bem, ele automaticamente ele sintoniza com o bem. Isso é uma lei natural. Por quê? Porque o pensamento, o sentimento, a fala, a voz, tudo isso é conduzido por um campo, por uma onda eletromagnética. E essa onda eletromagnética, ela é neutra, mas tem uma lei divina que diz que automaticamente ela se afiniza com as ondas do mesmo diapasão. Então, quem está pensando no bem, automaticamente está sintonizado com o bem. Agora, insistir em cultivar pensamentos que refletem a ausência do bem, isso vem demonstrar que nós continuamos o mesmo no pós-pandemia. Não pode ser mais. É como se fosse assim um ponto de inflexão para que nós pensemos muito sobre isso. Porque depois que passou, aliviou, a gente esqueceu, vai aparecendo outras coisas, mas ali, aquele momento, tem muita. E se nós não aprendemos ali, queridas irmãs e queridos irmãos, nos preparemos, porque nós vamos aprender com muita dor por outras coisas que estão por acontecer. E aí a gente está sendo chamado a ter, porque a pandemia, ela trouxe para os homens uma demonstração de que tem um poder maior, porque aqueles países, os homens, as nações, os cientistas, tudo que achavam que eram os mais poderosos, verificaram e estavam inaptos naqueles primeiros momentos. Por um simples vírus, uma coisa pequenina derrubou muita coisa. Mas por detrás disso tem um poder muito maior, tem uma vontade divina que não se despertou para esse posto. Mas nós temos o dever, como espírita que somos. A dor, o obstáculo, o trabalho, a luta são recursos de sublimação. Isso a gente já sabe. Agora, nós estamos aproveitando as oportunidades de sublimação que o pós-pandemia está oferecendo. Porque quando a dor bate, a gente não pensa que é sublimação. E lá no Evangelho segundo o Espírito está dizendo, aquele que passa pela dor foi eleito pelo Pai. Porque a dor é o instrumento que nos conduz a muita reflexão, nos conduz a ficarmos diante desta dor com uma condição de muita singeleza diante de um poder maior que nós não temos, mas que ela nos conduz dependendo de como nós encaramos. Por isto que a diferença entre os aflitos, porque Jesus diz assim, bem-aventurados os aflitos. Aí, se eu perguntasse aqui para nós, quem é que não tem aflição, levante a mão. A mesma pergunta igual a Deus, ninguém vai levantar. 8 bilhões de encarnados. Se nós pudéssemos perguntar, uma pergunta de WhatsApp para 8 bilhões, responder naquele momento, quem não tem aflição, levante a mão ou diga alguma coisa. Silêncio. Ninguém ia dizer nada. Então Jesus disse que todos nós somos bem-aventurados. Mas não foi isso. Porque o que é que diferencia um do outro para ser bem-aventurado? É a forma, a maneira como nós acolhemos a aflição. Aquele que acolhe a aflição de forma obediente, ele está aceitando pela razão, dizendo: puxa, agora eu estou diante de algo
eu, como espírito imortal, algoz de mim mesmo, ou fazendo a felicidade de mim mesmo, estou colhendo de forma obrigatória um plantio que eu fiz numa época remota que eu não sei qual foi, e o Pai está me dando a oportunidade de eu ressarcir. Aí eu aceito. Sou obediente a uma lei maior, a lei do Pai. Sou humilde porque eu sou obediente a ela. Aí depois o coração assente também, ele consente isso, depois da razão. Aí ele se torna resignado. Duas virtudes que estão no Evangelho segundo o Espiritismo: obediência e resignação. Então, nós, diante do pós-pandemia, quando estes recursos de sublimação, que é a dor, o obstáculo, o trabalho, a luta, tudo isso são recursos que o Pai coloca para nós sublimarmos, transcendermos. E nós, se encararmos à luz do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina, nós seremos obedientes e resignados. Então, nestes dias, que ainda podemos dizer pandêmicos, não é? Porque existe uma pandemia que ela não está no vírus atingindo o nosso corpo. Hoje tem uma outra pandemia que transcende, que está no psíquico. Nós vemos a questão de ansiedade, depressão, tanta coisa que está na psique que é pandêmico. Está aí, faz parte desse processo. Por isso que a pandemia, ela poderia durar 2 anos, 5 ou 50. Vai depender se nós aprendemos ou não. Então, nós estamos sendo convocados ao testemunho, estamos sendo convocados à coerência, a agir conforme os princípios que abraçamos. Como nós abraçamos uma doutrina que ela revivencia, ressuscita o Evangelho de Jesus, os nossos princípios estão baseados no Evangelho do Cristo, na doutrina espírita. E o importante é que não há tempo para darmos tempo a nós mesmos, cometendo os mesmos equívocos. Porque agora nós estamos num período de transição que são dadas as últimas oportunidades. Muitos de nós, irmãos nossos encarnados e já desencarnados, não estarão retornando mais no processo de vir e de ir, da encarnação à Terra. Já estão selecionados para ir conforme as Escrituras, os tempos preditos para a humanidade. Então, não dá mais tempo para nós darmos tempo a equívocos, a erros, porque não teremos tempo de voltar aqui para ressarcir aqui, porque este ambiente estará melhor e não será mais mundo de provas e expiações. E nós cometemos erros que precisamos de um mundo de provas e expiações, não um mundo de regeneração. E aí o pai não está castigando, vai colocar a gente no laboratório certo. Mundo de provas e expiações, porque ainda temos que passar por isso, repetindo a mesma coisa que nós estamos cometendo. Por isso que não dá mais tempo. Por isso que Jesus falou, e estes são dias do sim, sim, do não, não. Aqui, Senhor, nós estamos servindo, é a hora do sim, sim, do não, não. Não tem mais meio termo em cima do muro, é mais ou menos aqui, ou é ou não é. Por isso que são momentos de decisão, de escolhermos a qual Senhor nós estamos servindo. Portanto, queridas irmãs e queridos irmãos, só há um caminho, não tem outro, é o da evangelização, para nós prosseguirmos ditosos na seara do Mestre. Quando falamos em evangelização, me permitam relembrar para que nós possamos fazer uma distinção, porque há dois termos: evangelismo e evangelização. Agora, por exemplo, nós, principalmente eu que estou falando, estou fazendo evangelismo. Estou falando do Evangelho, estou falando de Jesus, estou falando do Evangelho redivivo, estou trazendo reflexões,
ideias a respeito do Evangelho do Cristo. Isto é evangelismo. É quando nós falamos, quando nós comentamos, quando nós refletimos. A evangelização, ela exige algo mais, como Jesus fez. Ele falou, tudo que falou, ele fez. Então, quando nós fazemos evangelismo, ficamos na obrigação de fazer aquilo que nós dizemos. Quando nós dizemos, mas eu não falo, porque eu tenho vergonha, não me exponho, tudo bem, mas você tem o conhecimento. Você lê, você estuda uma doutrina. E quando você lê, você estuda, você está fazendo evangelismo. Agora, quando você leva isto à prática, você está se auto-evangelizando. É por isto que o evangelho de Jesus, ele tem que ser conhecido primeiramente. Tem que ser meditado, refletido, para que nós possamos tirar do cognitivo e trazer para o sentimento, para o coração. E quando nós fazemos isso, nós estamos aptos, prontos para podermos, agora sim, eu vou colocar em prática. Eu tenho condições, porque eu já conheço, eu já meditei, eu estou sentindo, e agora eu vou viver. Então, este é um lema, é uma bandeira que nós precisamos fazer com a doutrina espírita. É por isso que Kardec, quando classifica os espíritas, ele diz que o verdadeiro espírita ou espírita cristão é aquele que conhece toda a ciência, a filosofia, os aspectos éticos, morais que a doutrina traz, mas aplica em sua vida. Aquele que só faz evangelismo, Kardec classifica de espírita imperfeito. Então, nós, como ainda não temos condições de ser verdadeiro espírita ou espírita cristãos o tempo todo, vivendo com Cristo, praticando os seus ensinamentos, a gente ainda está numa fase de sinónimo. Tem hora que a gente é espírita imperfeito, outra hora a gente é o espírita cristão, e vamos aumentando cada vez mais o espírita cristão e largando o espírita imperfeito de lado até o dia que nós seremos como foi Paulo, páginas vivas do Evangelho de Jesus. Todos os nossos atos, os nossos pensamentos, as atitudes estarão convergindo para a prática do bem. Aí sim, e vivendo, porque não adianta só teorizar, é necessário que nós possamos viver. Então, estas reflexões eu queria trazer neste momento, que o tema foi nos solicitado para que nós pensemos nisto. Por quê? A pandemia, ela começou e nós achamos que ela acabou. Mas não. Ela veio para nos trazer muitas reflexões. E nós, talvez, não estamos continuando a fazer. E os amigos espirituais avisaram: pós-pandemia não será igual antes da pandemia. E nós estamos observando as coisas que estão acontecendo nesse pós-pandemia, que não é igual ao antes da pandemia. Estamos sentindo na casa espírita, estamos sentindo no trabalho, na sociedade, não é? Para que nós possamos, assim, aprender com humildade e obediência, porque se não aprendermos, nós vamos aprender com muito mais dores. Então, era isto, Maria, que eu gostaria de trazer, né, nesses momentos e deixar o tempo aí para que nós possamos conversar com algum questionamento, alguma observação, algum acréscimo, interagirmos mais sobre o assunto. Obrigada, Godinho. Pessoal, vocês têm perguntas, questionamentos? Levantem a mão, por favor, aqui do Zoom, ou a mão mesmo, que a gente passa a palavra, né? Eu tenho, é um questionamento, né, seu Rodrigo?
Eu não sei se no Brasil está acontecendo também, poderia explicar para a gente que aqui tem acontecido bastante, depois da pandemia, é o distanciamento das pessoas nas atividades dos grupos espíritas, né? Isso em geral, a dificuldade de alguns grupos voltarem à atividade presencialmente, né? Graças a Deus, eu e meu grupo, a gente voltou presencialmente logo, continuamos e até hoje a gente está com todas as atividades que eu consigo organizar, mas eu percebo que uma boa parte tem tido essa dificuldade, né? Então, se eu puder dar uma reflexão para a gente sobre isso. Tá bem. Tá bem, Ubiraci. Obrigada. Vamos refletir sobre dois pontos. O primeiro dele é o frequentador da casa. O frequentador da casa, ele vai à casa espírita inicialmente para beneficiar-se do serviço que a casa espírita oferece a ele. Ele vai para ver uma palestra, né? Às vezes ele vai para estudar, ele vai na casa espírita para poder. Eu estou falando isso assim, no caso geral. Depois, como eu conheço a situação da Europa, conheço aí, convivi com vocês, depois eu vou restringir a esse aspecto. Mas a casa espírita, ela oferece, ela está ali para servir. Então, o frequentador, ele vai para, deste serviço, ele se beneficiar. O que é que a casa espírita oferece? A B, C, D, ele vai lá para usufruir do ABCD. Agora é o seguinte, uma casa espírita, para funcionar, ela precisa de trabalhador, porque senão o serviço não é oferecido. Imaginou que não tiver ninguém para abrir a porta da casa espírita. Aí a pessoa chega lá para, como aquele que vai ser um frequentador, e a porta fechada. Então tem alguém para abrir. Aí a pessoa chegou pela primeira vez sem querer conhecer, querendo conhecer a doutrina, tem que ter alguém para poder acolher, ela receber, né? E dizer a ela o que é que a senhora deseja, o senhor deseja. Não, eu estou aqui por curiosidade, porque durante a pandemia eu tive parentes que faleceram. Eu sempre passei aqui, soube que tinha uma casa espírita, mas eu nunca quis entrar. Mas ouvi algumas palestras que me consolaram, falando de vida após a morte, essas coisas. Aí eu queria aqui por curiosidade. Então, alguém, não, será bem-vindo, olha, nós temos reuniões. Não é assim? Agora, um é o frequentador, o outro é o trabalhador. E assim eu posso enumerar vários serviços que a casa espírita oferece. Bom, qual é a distinção? A distinção é o trabalhador da casa espírita, ele assumiu um compromisso com ele mesmo, com o alto, porque nós, como trabalhador, nós somos voluntários. Cada país tem as suas regras. Aqui no Brasil, toda casa espírita, por lei, nós temos um formulário que eu vou para a casa espírita, assim, eu vou trabalhar na costura para fazer lá o enxoval dos bebês, das mães necessitadas. Vai precisar. Ah, é? Tá. Então está aqui um termo, você assina, que na terça-feira, a parte da tarde, você está na casa trabalhando para fazer esse tipo de coisa. Por que isso? Para evitar outros interesses, vínculos. Cada país tem o seu, mas somos voluntários, todos somos voluntários. Bom, mas na hora que nós assumimos o compromisso com a casa espírita, deixamos de ser voluntários. Nós passamos a ser compromissados. Porque a casa espírita ela precisa do trabalhador para executar aquela tarefa que ele se compromissou. Feito esta distinção, eu agora vou voltar para vocês aí que estão vivendo. Vocês são muito poucos. Eu tenho um carinho enorme por vocês, todos que estão fora do Brasil. Porque vocês têm dificuldades enormes. E aí a gente não consegue distinguir o frequentador do trabalhador. Porque eu vou frequentar, mas sou tão pouco, daqui a pouco eu me transformo no trabalhador, porque eu fui frequentar, aí tinha um docinho depois para confraternização, aí na outra semana eu estou levando o docinho, então eu já me compromissei com a casa. Eu passo a trabalhar na casa. Aí, de repente, alguém falou: olha, tem aqui uma janela, só tinha 3 pessoas, 4, 5, 6, sei lá, até 10, 20, mas tem os trabalhadores, e todos vocês são frequentadores e trabalhadores.
Todo mundo. Na hora que falta um, faltou um trabalhador. Diferente aqui no Brasil, em outras casas, que quando o frequentador ele falta, não faz falta. Então, vamos botar no contexto da pandemia. Antes da pandemia, casa espírita funcionando mil maravilhas. 30 trabalhadores, 100 trabalhadores, ou vocês aí, 30 pessoas, 30 frequentadores e trabalhadores, porque todo mundo fazia tudo. Beleza, veio pandemia, recolhe todo mundo, vai, e aí apareceu o virtual, que a gente não estava acostumado a fazer isso. Isso trouxe um grande benefício, trouxe um ganho que nós jamais teríamos no curto espaço de tempo se não fosse as questões da tecnologia. Porque, com isto, a casa espírita, que antes estava circunscrita a 4 paredes, com 5, 10 pessoas, se fazia uma palestra, se fazia um estudo para 5, 10 pessoas. A quantidade fica quanto o plano espiritual, que tem 5.000, 10.000, não interessa. Isso aí é problema, vamos dizer assim, dos nossos benfeitores. Mas nós estamos ali fazendo. Mas como se reúne mais de 2 pessoas, Jesus está presente, a gente faz. Então, se tem 5, a gente faz com 5, tem 10, faz com 10, não tem problema. Mas era circunscrito a isso. Com o virtual e a pandemia, as paredes fizeram assim, ó. Acabou as paredes da casa espírita. Porque aquilo que eu fazia naquela casa espírita circunscrita a 4 paredes, beneficiou o bairro, beneficiou a cidade, beneficiou o país, saiu do país, foi para o mundo, até o astronauta. Se ele quiser, ele entra aí no Zoom, sintonizou, ele assiste a palestra. Foi para o universo. Então, ganho. Tanto que aqui no Brasil, como em outros locais, a gente faz um estudo e nós temos pessoas fora do país com a questão mesmo do fuso. 7 horas aqui, meia-noite aí na Europa. Muita gente, meia-noite acordada, estudando, no período da pandemia. Muito bem. Esmaeceu a pandemia, aí o que aconteceu? Continuou virtual, que as transmissões foram continuadas, etc. Aí eu saí de casa às 7 horas da noite. Eu tinha um compromisso na casa espírita. Saí 5 do trabalho, peguei engarrafamento, etc. Antes da pandemia, eu saía às 5 do trabalho, às vezes não ia nem em casa. Se eu ia em casa, 5, 5 e meia, tomava um banho, preparava e às vezes nem jantava, fazia um belisco e ia embora para o centro espírita. Aí, com a pandemia, eu fui para casa, tomei um banho, relaxei um pouco. Aí apareceu um afazeres doméstico, a esposa ou o esposo pediu alguma coisa, a gente fez. Quando olhamos, não dava mais nem tempo para ir para lá. Eu disse, não, como está gravado no YouTube, eu vou fazer essas coisas aqui. Tomei um banhozinho, vesti aquele pijama, no caso dos homens, né? As mulheres vestem lá seu chame, botou aquele sapatinho que a gente está acostumado, vocês aí no frio, né? Aquele quentinho aqui no Brasil, é aquele que não é assim como aí, mas é aquele sapatinho que já está acostumado até com o dedo, né? De tanto ser usado, acostumado. Sentou, deu, relaxou, eu vou assistir depois. Aí eu pergunto para vocês, isso é o quê? Chama-se commodities, comodismo. É melhor, é prático. Eu não deixei de assistir a palestra, eu não fiz o estudo. Foi. Agora, isto veio para substituir? Não, veio para conviver, para nós sabermos fazer isso. Agora eu pergunto, o trabalhador espírita, ele trabalha para quem? Aí vocês vão dizer, eu trabalho para Maria, está errado. Eu trabalho para a casa espírita, está errado. Eu trabalho para o Cristo, está certo. Então ninguém trabalha para ninguém, nem para nenhuma casa. A casa não é nossa. A casa é do Cristo. Os benfeitores é que coordenam o trabalho, mas trabalham para o Cristo. E o Cristo, quando esteve entre nós, ele preparou os seus discípulos para o sacrifício. Ele não prometeu tênis Nike, não prometeu ar-condicionado, ele não prometeu sala boa. O templo dele era a natureza.
Ele andou toda aquela Galileia com eles. E ele diz, naquele momento da ceia final, a última ceia, ele disse para eles, depois de ter preparado ele para o que viria, agora está na hora do sacrifício. E foram lá para o Morro das Oliveiras, o Getsemane. E ali foi o beijo, a partir daí vinha a paixão, etc. Era o único testemunho que ele precisava dar do sacrifício. Então, nós, trabalhadores, estou falando dos frequentadores agora, trabalhador da casa, e vocês aí são trabalhadores todos, porque queira ou não queira, por ser essa quantidade. No pós-pandemia, eu preferi o comodismo. E aí a casa espírita não tem ninguém. Eu estou servindo a quem? Eu vou responder por isso. Porque nós, antes de nascermos, assumimos um compromisso com o alto. Não é à toa que nós estamos aqui reunidos conversando. Não tem acaso. Temos compromissos com Cristo. E aí a gente preferiu o comodismo. Quando preferiu o comodismo, faltou gente na casa espírita. Quando faltou gente na casa espírita, no pós-pandemia, está chegando mais gente, no caso do Brasil. Está chegando mais gente nova, precisando de mais trabalhadores para poder atender. Os que eram poucos ficaram mais poucos, se a gente pode usar esse termo. E eles estão suportando. Mas o que está acontecendo? Havendo uma acomodação, porque essas pessoas estão estudando e, naturalmente, com o tempo, irão se transformar em trabalhadores da casa. É uma nova fase. Mas os que eram trabalhadores, que deixaram de frequentar, uma hora a consciência vai alertá-los. Que eles teriam que estar na casa espírita para poder realizar o trabalho e continuar. Mas ninguém vai obrigar ninguém. É a consciência que nós temos de um compromisso assumido com Cristo e de realizarmos esse trabalho juntos, unidos. O pior de tudo é quando a gente não volta porque eu briguei com a Maria. Aí eu não volto mais. Ou eu briguei com o Biraci. Não volto mais. Porque tivemos discussões, a coisa já estava meio assim, e nós estamos trabalhando juntos para nos repararmos. O que é que voltou agora? Aquela coisa do passado que, naquele momento, precisava de algo para voltar e nós sublimarmos. Pelo amor, pela caridade, pela fraternidade entre nós. E aí a gente cai no mesmo equívoco do passado. Aí não volta. Porque aquele grupo está assim, não faz isso, não faz aquilo. Espera aí, o grupo está fazendo o que é previsto para o Cristo. Se ele estiver fazendo alguma coisa que não está condizendo com o Cristo, é um direito nosso dizer, olha, ou vocês mudam porque eu quero atender ao Cristo, ou eu vou frequentar outra casa, ou vou sair, fundar outra, porque vocês não estão coerentes com aquilo que a doutrina traz. É diferente. Mas por relações entre nós, porque a doutrina espírita, Kardec explica o que é o espiritismo. Ele diz que é uma ciência prática e, ao mesmo tempo, uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ensina a relação que existe entre os espíritos. Que espírito ele está falando? Entre os encarnados e os desencarnados. Mas também entre os desencarnados e os encarnados. É a vida de relação que o Espiritismo vem nos mostrar como é que eu devo conviver com a Maria, com o Biraci, com o outro, com o José, com o Antônio, essa vida em fraternidade. E depois, como doutrina filosófica, vem dizer assim, olha, esta vida de relação tem consequências morais. Então, na hora que eu estou na casa espírita, e esta relação entre nós, que deveria ser entre irmãos, sublimando estas coisas de passado, essas mágoas, intriga, ou qualquer coisa que possa haver, eu não estou dizendo que vocês têm aí, não. Não pensem isso, não. Eu estou dizendo é o que acontece com a minha visão que eu tenho aqui do Brasil, no movimento espírita, em vários locais isso acontece. Porque é natural. Nós somos espíritos simpáticos porque estamos nas mesmas regiões, mas também tem os antipáticos, conforme os espíritos dizem. Não porque eu olhei para um, achei que a fisionomia é bonita, é simpático, não é isso. Simpático, como eles dizem, tem os mesmos gostos,
estão na mesma condição espiritual, mas nós nos reencontramos para reparar. Os inimigos do passado estão dentro da casa espírita, para se reparar. E aí a gente, por um deslize, esquecemos do ensino que a doutrina nos traz, do evangelho, que nos convoca ao amor, e a gente abandona a casa espírita. Então, Biraci, eu procurei trazer assim essas informações todas, porque é um fato que não é restrito aí a vocês, se isso está acontecendo, né? Mas acontece no mundo inteiro, que é o pós-pandemia. Por exemplo, muitos de vocês que estão aqui hoje estão trabalhando no home office. Antes vocês trabalhavam todo mundo lá no local onde vocês estavam. Aí, quando veio a pandemia, todo mundo foi obrigado a trabalhar em casa, os trabalhos continuaram e se trabalhou mais, porque às vezes o deslocamento para o trabalho demora meia hora, na volta meia hora, uma hora que você perdeu durante o dia só para deslocar e voltar. Dependendo do local, você pode chegar estressado no trabalho para iniciar um trabalho já estressado, porque você pegou um trânsito de uma hora e meia. Imagina São Paulo, essas megalópolis, esses lugares. E aí o home office, você está em casa, é mamãe, tem um filhinho pequenininho que você cuida, e aí você tem tarefa para fazer. Aí você disse, não, amanhã eu vou precisar dedicar para a família, eu vou acordar 4 da manhã, porque em 4 horas eu resolvo o problema do trabalho, 8 horas da manhã eu estou livre, aí de 8 horas até o outro dia eu estou dedicando a quê? A família, não sei o quê, a tua atividade. Olha como mudou todo o conceito de trabalho e de coisa. Então, isso tudo acontece. E está acontecendo também na casa espírita. Só que a casa espírita é diferente. Ele está trabalhando por Cristo e que precisa da nossa presença no momento que volta à atividade normal, porque agora as pessoas estão buscando consolo. Isso Pai, é verdade, isso é verdade, Giovanni. Estou recebendo muita gente. consolo, pai. E onde é que vão encontrar? Ele não vai Né? encontrar na paz que o mundo dá, Né? vai encontrar na paz que o Cristo dá. E essa paz é na casa espírita, na outra casa, seja a religião evangélica, seja na católica, se ali estiver fazendo esse papel coerente, porque todos somos cristãos, a fonte é a mesma. Né? Todo mundo que trabalha por Cristo, o católico, o evangélico, nós não trabalhando por Cristo, a fonte é a mesma. Agora, cada um trabalha de acordo com a sua zona de compreensão. E as pessoas vão buscar, nestas casas, aquilo que atende às suas condições. Por isso que a melhor religião é aquela que melhor lhe satisfaz. Muito obrigada. Foi muito bom, muito esclarecedor. Posso fazer uma pergunta? Sim, à vontade. Eu tenho uma pergunta que não tem nada a ver tem nada a ver com o espiritismo. O senhor falou sobre o medo, a máscara que a gente usava, a necessidade de escutar mais de que falar. E nesse termo, eu percebi muito nos idosos que, por falta de afeto, como o senhor disse, foram abandonados por medo e não tiveram a chance de receber visitas. E idosos ficaram muito tempo sem poder comunicar com ninguém e perderam a dom da fala. Eu me pergunto o porquê que aconteceu isso, porque eu sei que tudo acontece por uma razão, mas o porquê que veio acontecer isso com essas pessoas que, por causa do afeto, da comunicação, do abandono, eu acho até abandono, perderam a dom da fala e nunca mais conseguiram falar, até o desencarne. O que a pandemia veio trazer para nós e para aqueles, para que a gente possa ter um pouco mais de atenção como cuidar dos nossos? Muito bem. Melinda, eu vou te falar um fato. Antes da pandemia, nós tivemos uma. Nós trabalhamos aqui, temos reuniões mediúnicas, e nós dialogamos nas reuniões mediúnicas. Um espírito, ele chegou com um riso muito cínico e, ao mesmo tempo, muito seguro do que ele estava dizendo. Ele disse o seguinte, que agora ele já tinha encontrado a chave
para o grande Armagedon. Aquilo que eles queriam fazer e dominar a Terra nessa grande guerra entre o mal e o bem. Ou seja, são anticristos. E ele disse que tinham descoberto. E disse assim, olha, é uma palavrinha de 4 letras. E aí eu pensei, inicialmente, eu disse amor, mas aí eu não quis entrar na sintonia, porque eu estava dialogando, eu digo, eu não posso entrar na sintonia dele. Eu digo, amor não é porque ele está. E ele foi conversando, fomos. No final, ele chegou e disse, então eu vou lhe dizer o que é. Medo. Eles iriam trabalhar o medo. O medo é ausência de confiança. Toda vez que a gente tem medo é porque a gente não tem confiança Uhum. em alguma coisa, não tem fé. Imagina um cirurgião, ele vai fazer uma intervenção cirúrgica com medo. Ele não faz. Ele faz com fé, com confiança, porque ele estudou, ele sabe como é o corpo humano, ele treinou antes, ele está ali. Teve gente que estava assistindo até o dia que ele foi capaz de fazer sozinho, ele foi fazendo, e a partir daí ele faz com confiança, com fé. Então, quando nós não temos confiança, não temos fé, o medo, ele desestrutura o nosso próprio organismo. A nossa imunidade, ela baixa. Porque quem tem fé vence. Exemplo de Paulo, exemplo de Pedro, exemplo dos primeiros cristãos, exemplos daqueles que têm fé, Teresa de Calcutá, exemplo de Gandhi, que venceu o império, e tantos outros que aí estão, eles não tinham medo. Tinham, sim, a coragem, porque tinham fé. Fé nos desígnios do Pai, na confiança. Então, quando aconteceu a pandemia, as pessoas que estavam titubeantes, antes da pandemia mesmo, não tinham fé, vai vivendo a vida, vivendo, de repente levou uma chacoalhada e ela não tinha onde se segurar. O medo. E o medo desestrutura o organismo nosso, desestrutura toda a imunidade e pode trazer consequências várias, como você mesmo falou. Pode fazer surgir doenças, pode aumentar algo que em nós estavam, talvez, iniciando um processo e ele aumentar mais ainda. E o medo traz pânico, traz uma série de consequências. Então, por isto que essas consequências todas que você está citando, ela tem como causa esse fenômeno que é o medo. E a pessoa sozinha, está lá, isolada, num canto. Ninguém foi visitar, porque não podia, até não por medo, mas por prevenção, para que não houvesse se alastrar mais a questão do vírus pelo contato, etc. Tanto que aqueles que estavam nos hospitais, a gente só tinha notícia. Quantos de nós, não é, tivemos parentes, amigos, conhecidos que antecederam na parte espiritual, entraram no hospital e nós não vimos nem o corpo. Não vimos, porque não podia. Em função de quê? Dessa questão da prevenção, que era um cuidado que se tinha, né? Agora, se eu não visitei fulano, ciclano ou beltrano por medo e eu podia visitar, aí é este fenômeno da falta de confiança. Porque o medo, nesse caso, era o medo de quê? Da morte. Porque se eu fosse, eu poderia pegar, etc. Imagina Maria de Magdala, aqueles Hanseníase, leprosos, que ela inicialmente acompanhou, vieram ver Jesus, a história vocês devem lembrar, e ela acompanhou-os falando de Jesus, ela não tinha lepra, e ela dizia para eles, contava as experiências, aquilo ia acalentando, ia ajudando, sublimando, até um dia que ela disse assim, nós, os leprosos. E ela não tinha medo. É. Mas a vivência com eles, é claro que uma doença contagiosa, ela terminou pegando e estava no propósito existencial dela.
Aí vem a história bela do que aconteceu depois, com a desencarnação, o encontro com Jesus, etc. Mas a gente observa que quem tem medo é muito pior. E o medo, ele aparece por uma série de circunstâncias. Neste caso, o medo da doença, o medo da morte. Em outras coisas, medo de alguma coisa. Então, é algo que nós devemos ter cuidado, que o antídoto ao medo é a confiança. E a confiança em quê? Nos desígnios de Deus, nos desígnios do Pai, que são sábios, amorosos, que não castiga nenhum filho, ele ama, ele dá a oportunidade. Nós mesmos é que fazemos isso para nós mesmos, por isso que somos os nossos próprios algozes, como somos também o construtor do nosso destino. Então, a proporção que a mente nossa vai aclarando, a gente vai entendendo isso e vai revoltando a Jesus. Está tudo nele, ele é guia e modelo. Então, esse fenômeno que você disse que não tem nada a ver com o espiritismo, que é uma, vamos dizer assim, uma característica que nós temos por Exato. ausência de confiança, a gente vai terminar caindo em Jesus para ter a confiança. Tem Deus. E aí aconteceram esses fatos todos, como acontece ainda hoje, em outros casos, quando o medo bate em nós. Muito obrigada. Bom, pessoal, mais alguma questão, mais alguma pergunta? Aproveitem, porque a gente vamos então, a gente já vamos encaminhando para o encerramento. Queremos te agradecer imensamente por essa horinha aqui, tirando, né? Como você disse, a pandemia, pensamos que a pandemia acabou, mas os efeitos, né, na verdade, continua. E às vezes a gente nem tem como dialogar muito sobre isso, porque a maioria das pessoas já pensa que acabou mesmo, né? Não tem mais, mas a gente vive os efeitos no dia a dia, né? Então, muito esclarecedor tudo que você trouxe aqui, as reflexões, e nós somos muito gratos por isso. Se o efeito da pandemia ela é visível na sociedade, nas casas espíritas, infelizmente é mais ainda, né? Mas tudo bem. A gente, nós vamos, cada um vai fazendo a sua parte, né? Isso mesmo. E agradecer ao pessoal que está aqui. Gente, é uma alegria imensa, né? Por falta da gente poder se encontrar pessoalmente, dar aquele abraço que a gente sente falta, né? De alguma forma, estar aqui juntos na telinha, é, dialogando, né, sobre esse assunto que nos diz respeito a cada um de nós, né? É muito importante. E então, nosso carinho para todos que estão aqui presentes, né? As boas vibrações. E você, Godinho, esperamos poder brevemente, só Deus sabe quando, né? Nos encontrar pessoalmente para trocar essa energia tão boa de amizade, de fraternidade, que esses laços de amizade e fraternidade que nos ligam, né? Você e o nosso movimento aqui, né, com cada um de nós. Gratidão imensa. E eu gostaria de perguntar, você poderia fazer a nossa prece de encerramento? Faço. Faria? Obrigada. Então vamos conjugar o pensamento ao sentimento. Vamos ativar este elo que nos prende ao Pai. Louvando a Deus pela vida, pela oportunidade que concede a nós criaturas, o crescimento intelecto-moral, mas ao mesmo tempo agradecendo a Ele por deixar chegar até nós o seu Filho ungido, o Cristo de Deus, Jesus, o amigo divino, que nos trouxe o exemplo inigualável do amor, da lei maior, o nosso guia, o nosso modelo a ser seguido, que aguarda pacientemente para que nós possamos entender as lições do seu Evangelho
E conforme ele prometeu, o outro Consolador já está entre nós, explicando toda a sua boa nova de forma clara para o nosso entendimento. Falta-nos apenas, Senhor, a aplicação dele em nossas vidas. E as nossas rogativas neste momento é pelo planeta, este orbe que nos abriga e que vem passando por circunstâncias de aperfeiçoamento, aonde os elementos que o compõem vão se transformando, se acomodando para esta fase futura que aguardamos da regeneração, onde não terá mais expiação, apenas provas. E, naturalmente, que possamos todos nós aprender contigo a fraternidade universal. Envolve os dirigentes de nações, envolve as zonas de conflito, sejam as guerras, os conflitos interpessoais, mas também te rogamos, Senhor, por aqueles acometidos da consequência das guerras, que perderam seus familiares, seus bens, aqueles outros que os fenômenos da natureza trazem também oportunidade de crescimento pela perda dos bens, dando a oportunidade do desapego, ao mesmo tempo da confiança de que há lei maior, que é do Pai, que se faz de forma amorosa, sem castigar qualquer criatura. Envolve a Holanda, os queridos amigos que aí abraçam a tua doutrina, que possam todos serem também, Senhor, encorajados no trabalho que realizam, mantendo a fraternidade, o amor, a concórdia, a irmandade, para que juntos e unidos possam propalar a difusão da tua doutrina. Ampara-nos, fortalecendo-nos hoje e sempre com a tua paz. Que assim seja. E assim seja. Que assim seja. Assim